Oi para você que está acompanhando a gente, mais uma segunda imersão aí, a gente falando sobre o Dia Mundial da Criatividade, que acontece aqui em Mogi das Cruzes pelo segundo ano consecutivo, sob a curadoria do incrível Instituto Lea Campus. Já antecipo aqui um beijo gigante, Rodrigo e Bianca, obrigada por vocês conduzirem isso de uma forma tão necessária para a gente. Vamos mergulhar ainda mais nas discussões aí, o que provoca o impacto, né, da criatividade, de que forma que a gente pode contribuir e fazer do lugar que a gente mora um lugar mais criativo, apresentar soluções, projetos e interagir, e com uma grande rede e dois grandes representantes dessa busca dessa atividade, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, Ju, queria que você se apresentasse um pouquinho. Juliana Bertin, inspiradora. Queria que primeiro você falasse, depois a gente vai para o Renato. Queria que você falasse um pouquinho mais também sobre o seu trabalho e de que forma você inspira esse grande movimento. Okay. Mas vamos começar, né? Primeiro as damas, né? Oi, Ju, tudo bem? Obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Você é fundamental aqui para o nosso movimento também. Imagina, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um beijo pessoal do Instituto Lea Campus também. Eu sou Juliana Bertin, sou fundadora e CEO da Social. É uma plataforma de engajamento de pessoas para gerar impacto social. Uau! Daqui a pouco a gente mergulha nisso, né? Vamos lá. E você, Renato, fala um pouquinho. Vamos lá. Fala um pouquinho de onde você vem, a gente já aprofunda. Perfeito. Eu vim do terceiro setor, Santa Casa de Mogi das Cruzes, que é uma necessidade área da saúde, sim, bem como também órgão público. Passei por essas duas experiências e foi onde nasceu o Instituto Internacional de Humanização. Humanizar para transformar, né? É impossível você transformar qualquer ambiente se não houver a humanização. Uhum. E o que a gente entende por humanização? A humanização que é o primeiro degrau ali para tudo, né? Exato. É a relação, porque hoje está tudo tão tecnológico e esquecemos de nos relacionar com as pessoas no nosso dia a dia. O básico, um bom dia, uma boa tarde, ter empatia, ter o respeito, se colocar no lugar do outro, resgatar essa essência da humanização. E aí, de que forma que a gente começa a colocar luz nisso e a gente fala sobre o Dia Mundial da Criatividade? Exato. Como que a gente dá esse match aí perfeito? Precisamos mobilizar, né, para impactar. Tem que ter esse impacto na sociedade e mostrar essa essência que é necessário. Perdemos esses valores no dia a dia, precisamos resgatar. E a ideia do Humaniza, na verdade, é conscientizar esses ambientes, seja escola, um órgão público, área da saúde, mas é mostrar que é possível, sim, a gente resgatar a humanização, ter empatia, respeito e começar a transformar o mundo, né? Colocar de uma forma mais humanizada, com empatia, com respeito. Confere, Ju? Sim, completamente. Você que pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre esse primeiro degrau tão fundamental e importante, que é essa construção do pensamento empático, né? De se colocar no lugar do outro, sim, né? E também de olhar com mais humanidade ali, né? A gente tem que entender que existem realidades diferentes da nossa e que a gente tem sim um papel de ajudar isso a se resolver para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades. Na Social, a gente trabalha muito em mostrar o papel, o poder que todo mundo tem de direcionar parte do imposto que é pago para diretamente causas sociais. Então, o terceiro setor, ele chega onde muitas vezes as políticas públicas não chegam, onde ninguém vê. Uhum. E eles resolvem problemas sociais e precisam de apoio. E a gente tem como apoiar de diversas formas. E aí, a Social, a gente consegue engajar essas pessoas mostrando esse poder, criando uma união, né? Exatamente. E aí, só para lembrar o tema, né, do evento desse ano, a Era dos Criadores de Impacto, e vocês dois estão no painel chamado Mobilizar para Impactar. E aí é uma questão que eu acho super válida, assim, a gente falar como que mobiliza, né? Quais são os desafios dessa etapa aí? Como que a gente começa a falar em mobilização? De onde surge isso? Quando você começa a conscientizar as pessoas a abraçarem a causa, a entender, né, o propósito. Os 3 pilares, inclusive, do Humaniza fala exatamente sobre isso, que é propósito, conexão e gestão. Tudo se resume à questão do seu propósito. Qual é o seu propósito? Como empresa, como uma pessoa física, né? É onde a gente vai resgatar isso nas pessoas para que haja essa mobilização em massa e realmente resgatar a questão da humanização e desenvolver trabalhos como este, porque o trabalho de captação ele é árduo,
mas só é possível se você, a sua empresa e a sua equipe, a sua comunidade seja engajada na questão da humanização, né? É fundamental. E aí é justamente isso, né? Esse desafio, né? Como você fazer uma conexão e unir o propósito, Exato, né? unir os propósitos. Porque é para quem já está ali cuidando dos projetos, né? Para quem já está habituado com o terceiro setor e com os desafios do terceiro setor, parece ser uma coisa um pouco mais tranquila, né? Exato. Mas para quem está de fora, né? É difícil criar esse match. É a etapa mais difícil? É o conectar? Sim, é o mais difícil. Pela experiência que eu passei pela Santa Casa, eu vi essa necessidade de conectar a população. Porque as pessoas não entendem como que funciona, por exemplo, uma emenda parlamentar, os recursos, como que são aplicados. E o período também que eu passei em órgão público na prefeitura, você vê que há muita rivalidade entre quem é comissionado, quem é servidor público, e você acaba deixando a questão do relacionamento, né? E aí fica aquele atendimento para as pessoas ruim, defasado, seja na área da saúde ou no órgão público. E aí, quando eu passei minha experiência nos Estados Unidos, foi lá que eu registrei o Instituto Internacional de Humanização, porque a ideia é exatamente isso, conscientizar, mobilizar, para que as empresas e os órgãos públicos recebam uma certificação de uma empresa 100% humanizada. Você foi atrás com força. Exatamente. Foi, vamos embora, tem que resolver isso, né? E lá na Social, Ju, como é que funciona esse match do propósito, assim, essa conexão? Também é a parte mais difícil, que dá mais trabalho para vocês? Ela é a porta de entrada. Então, para uma pessoa, ela baixa o aplicativo por diversos motivos. Ou porque ela quer ajudar e conhece, já tem uma conexão com uma entidade social, ou porque ela quer gerar algum benefício para si. Mas quando ela começa a gerar benefício, gerar o cashback, ganhar a premiação, depois ela descobre o quanto que ela gerou em doação, sem tirar R$1 do bolso. E aí ela se conecta. Poxa, eu fiz nada e consegui ajudar bastante. Então, mostrar o poder que tem, com isso que a gente está conseguindo gerar essa conexão, da pessoa se conectar com a ação social, dela entender o papel que ela tem, que é um esforço muito pequeno e que realmente muda a vida das pessoas. Então, criar conexão é muito difícil, mas a partir do momento que se criou, ela não é desfeita. Então, nossos usuários, eles têm essa porta, que eles entram, vão passando por esse processo, mas gerou a conexão, eles não saem. E ficam extremamente ativos e divulgam e querem encontrar outras formas criativas, né, de trazer mais pessoas para esse ambiente também. Então, esse engajamento tem um passo a passo, tem um processo, ele precisa ser respeitado. Cada pessoa tem o seu momento. Talvez ela esteja um pouquinho mais distante ou um pouquinho mais longe dessa conexão, mas ela vai acontecer em algum momento. E cabe a nós, né, ficar demonstrando, é possível, é possível, é possível. E aí entra a criatividade. De várias formas isso é possível ser feito, né? De formas divertidas, informativas. Hoje a gente tem um mundo de tecnologia que é possível usar. E isso, você estava falando, isso já estava vindo na minha cabeça, né? Quais são, em meio a tanto trabalho que está envolvido com quem atua no terceiro setor, com esses propósitos que a gente falou, né? Com essa dedicação, trabalho sério, ético, responsável, enfim. Imerso a tanto trabalho, assim, a tantos desafios, de onde vem a criatividade? O que inspira vocês a serem inspiradores e a contribuírem de uma forma tão fundamental aqui com o Dia Mundial da Criatividade? O que me inspira e o que, ao mesmo tempo, é o combustível que faz eu todo dia acordar e pensar novas maneiras de conectar as pessoas é a ponta. São as vidas que vão ser salvas com essa ação. Então, a criatividade, ela vem a partir de uma dor, de um problema que eu quero resolver. E o mundo não começou agora, então a gente não precisa reinventar a roda. Mas a gente precisa ter a criatividade de melhorar a roda, de melhorar as formas de que o recurso chega, as formas de que são resolvidos os problemas sociais. Então, quem atua no terceiro setor precisa ter muita criatividade, é pouco recurso e muita gente para ajudar, muita coisa para resolver. Então, a criatividade, ela está dentro de todo mundo que atua. Está dentro de todo mundo, né? Só a gente precisa aflorar um pouquinho mais. Essa foi meio que a pergunta, assim, né? São inspiradores, né? Que papel fundamental, mas o que inspira quem está aqui para inspirar, né? A gente se pergunta isso, e é muito importante falar sobre isso também, né? Porque aí vocês protagonizam um debate fundamental para isso. Tem da onde sai.
essa inspiração ela não veio só de mim, ela veio de outras pessoas que eu me inspiro e que eu vejo, que eu quero usar essa parte da criatividade, de inspiração para levar para outras pessoas também. E o que te inspira Eu a ser um amo inspirador? me relacionar com as pessoas, poder me conectar com elas, entender a dor do outro. Eu sempre gostei desse trabalho social, terceiro setor. Depois que eu fui visitar o Hospital do Câncer de Barretos, é surreal, que agora é chamado Hospital do Amor, e você vê a dedicação e o amor para uma entidade que é totalmente filantrópica. E aí eu olho para uma Santa Casa, outras entidades, e falei, puxa, se eles conseguiram, também nós podemos conseguir. Nós vemos hoje, infelizmente, esses ataques nas escolas, é a falta da humanização, né, na questão do relacionamento. Hoje as molecadas estão todas conectadas 100%. E às vezes os pais deixam meio que de escanteio ali para aliviar um pouco o fardo, mas não monitora, não há um monitoramento, não há um relacionamento, não há uma conectividade entre pais e filhos no mundo real. Sair do virtual e vir para o mundo real. Falta isso. Então, é um desafio humaniza, né? Humanizar as pessoas. Por isso que é humanizar mais. Porque é algo diário, é um processo, né? É algo contínuo. É humanizar cada dia mais a mim, as outras pessoas, poder inspirar. Esse é o meu combustível. E aí, no Dia Mundial da Criatividade, a gente consegue fazer conexões, né, com diversos locais, né? E onde vocês buscam essas inspirações? Eu olhei um projeto, eu achei super legal, isso cabe para minha realidade, ou vou planejar, vou projetar isso daqui, né? Como é que vocês ficam se atualizando aí o tempo inteiro de olho no que acontece aí ao redor do mundo? Existem muitas parcerias, então cada vez que a gente busca informação de tentar melhorar a solução, de tentar chegar a mais pessoas, de gerar mais conexão com outras pessoas, geram novas oportunidades, geram novas conexões com novos parceiros. E aí a gente precisa, às vezes, tanta coisa que é possível. Que eu acho que você passa por isso também, né? A gente precisa segurar um pouquinho, porque tanto e se... mas a gente precisa realmente testar e colocar para funcionar. Correto. Então, a criatividade, quando a gente se encontra com pessoas que têm o mesmo propósito, as mesmas inspirações, os mesmos ideais, isso vai longe a conversa. Então, a gente precisa sentar e falar, não, vamos começar por aqui. Não deu certo? Vamos tentar outro caminho. Então, é muito bacana essas conexões que são feitas e essas possibilidades, né? E essas ferramentas, essas outras fontes de inspiração, como é que vocês se conectam com elas? Pelo YouTube, outra rede social? Como é que é esse diálogo, essa troca tão rica? Existem eventos específicos, né? Por exemplo, na Santa Casa existe um órgão chamado FEOSP, que é a Federação de Todas as Santas Casas. Então, sempre ocorre eventos. E neste mundo, você tem que se conectar, você tem que desenvolver o network. E sempre tem aquelas pessoas que são referências, como eu citei agora há pouco, o Hospital do Amor, né, de Barretos. Eles foram a minha fonte de inspiração. Eu entrei ali e falei, meu Deus, surreal. McDonald's na ala infantil para as crianças, tudo temático. Tem um chalé do amor, sabe? Que os pais podem ficar o tempo necessário que for ali. Então, você vê a dedicação, o amor, e isso inspira você de uma tal forma, como a Ju falou, nós temos que filtrar, porque é tanto network que você vai desenvolvendo, conhecendo pessoas, projetos maravilhosos, mas você tem que filtrar e ver a sua realidade. Porque, às vezes, o que funciona no Hospital do Amor não vai funcionar, por exemplo, na Santa Casa de Mogi, né? Às vezes vai funcionar na entidade meio que isso que a Ju falou, né? A gente quer fazer tudo, mas a gente tem que ir afunilando, segurando um pouquinho, né? Pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, trocar experiência, ouvir. Eu tenho muito isso dentro de mim. O que eu já bati a cabeça na parede, o próximo não precisa. Então, todo o processo difícil que eu passei, se alguém vier perguntar ou quiser saber... Não, gente, assim foi difícil, tenta por outro caminho, porque o que eu fiz foi mais demorado. Então, os negócios de impacto social, o terceiro setor, precisa se abrir um pouquinho mais, porque quando a gente consegue fazer essa troca, isso gera melhoria no processo, isso gera melhoria lá na ponta para quem está recebendo. Foi o que você falou, né? O propósito disso tudo, que te faz acordar todos os dias... É resolver, mas tem uma pessoa que ela vai ser... Não é o beneficiado da ponta, né? Mas é aquela pessoa que vai ser atendida, né? Aquela vida vai ser salva. Exato, tem uma vida ali na ponta, né? Então, a criatividade, ela é muito propícia a isso, pra gente pensar o que já foi feito, o que não foi feito, no lugar que às vezes não tem nada a ver com o nosso trabalho, foi feito assim, mas a gente consegue adaptar para cá também? Consegue, e assim vai. No mundo de startup é muito assim, né? A gente até
fala que coloca o avião para voar e depois coloca a asa, coloca as janelas, porque isso também leva à criatividade, de você ter uma ideia e ir fechando, e trocando, e conversando, e estudando, e no final ter a melhor solução possível. Mas ela não para, ela continua em constante evolução. Pra gente aproveitar, já que você falou da startup, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a plataforma. Como funciona e como as pessoas podem usar, baixar, enfim. É bom aproveitar, né? Vamos lá! A Social é uma plataforma, um aplicativo disponível nas lojas de aplicativo. Eu entro aqui no meu celular, lá na Apple Store ou na Play Store. O que eu procuro lá? Busca por Social, Soul de alma, Cial. E aí baixa o aplicativo, faz sua conta e todo o cupom fiscal, aquele que a gente pega na padaria, no mercado, no posto de combustível, você consegue ler ele pela câmera do celular e escolher a entidade social beneficiada. A Santa Casa de Mogi é uma das parceiras que estão lá, o Instituto em breve também vai estar. Oba! E aí você escolhe para qual entidade social você quer destinar e você doa esse cupom fiscal. Então, é uma simples atitude de 2, 3 segundos, você não tem nenhum Eu tenho que gasto. cadastrar meu cupom lá ou tem um QR Code, alguma coisa assim? Todo cupom fiscal tem um QR Code. Então, pela câmera do celular, você aponta no QR Code, ele faz a leitura e direciona a doação para onde você quiser. Segundos, né? Em segundos. Aí tem toda a transparência, então você sabe o valor que você está gerando em doação, tem premiações, tem cashback. Então, tem uma série de benefícios para quem está doando, para a entidade social. As empresas conseguem usar a plataforma, né, a Social, como forma de engajar os seus funcionários, engajar os seus clientes. Então, a gente fala de empresa. Empresa é um grupo de pessoas, assim como um grupo de bicicleta, um grupo de motociclistas. Qualquer grupo de igreja. Qualquer grupo consegue usar a plataforma para engajar seus participantes e gerar impacto social, medido e realmente entender o que realmente aconteceu e para onde foi o recurso. E aí vocês acabam se conectando novamente, né? Exatamente. Porque existe uma iniciativa, né, que foi pensada para isso, né, para contribuir com quem está na ponta. E aí, uma parte dessa ponta, e uma das pontas é a Santa Casa, Exatamente. né? E vocês Otimiza. se encontram novamente, né? Otimiza. É um processo que, se você for fazer no modo manual, é trabalhoso. Você tem que ter uma equipe gigantesca. Além de você otimizar, você consegue captar muito mais para a entidade e beneficiar o usuário da rede SUS. Só para vocês terem ideia, a tabela SUS não é atualizada desde 2008. Então, toda entidade filantrópica na área da saúde, ela realmente precisa fazer o se vira nos 30 ali, fazer eventos, captar recursos, porque é desafiador. E aí vocês têm esse entendimento também, essa relação de empatia, né? Um com o outro, né? O que eu posso desenvolver aqui de forma criativa para ajudar quem está ali, né? Exatamente. E eu que estou precisando aqui, a quem eu recorro. Exato. Né? O que atenderia a minha necessidade ali a curto prazo, né? Exatamente. Que é o que a gente sempre precisa, né? A gente não fala nem médio, longo prazo, né? Se colocar no lugar do outro, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você chega no hospital com algum familiar seu doente e eu também, os dois no mesmo horário, o seu vai ser mais importante e o meu também, porque são dores semelhantes. Sim. Né? Então, cabe cada um de nós ali ter empatia mesmo, como você bem falou. Porque o que a Ju falou é quando você mobiliza toda a sociedade por um propósito, eles vão entender a finalidade daquilo e vão ver que é algo sério, que vale a pena. Então, você mobiliza a sociedade de uma forma tão rápida e tão eficaz que acaba ajudando milhares de pessoas a salvar vidas, literalmente. E aí, para quem faz essa rede de arrecadação, e como é que vocês ficam? Conseguimos atender quem está lá na ponta, né? O que isso retorna em sentimento para vocês, né? Porque essa é o grande pagamento, é a grande retribuição por tudo isso, né? Isso, é a sensação de que realmente o que foi desenvolvido está tendo o seu devido emprego. Então, ele foi desenvolvido para isso, e quando a gente vai nas entidades sociais, vai lá no terceiro setor, que é o beneficiado, e vê, por exemplo, a resolução de um problema que eles tinham via... Porque vocês se conversam, né? Não é eu só desenvolvi, atendi e a gente não se fala mais, né? Existe o diálogo, né? Quando empresas, por exemplo, fazem gincanas no aplicativo, no final elas visitam a entidade social. Elas recebem relatórios do que realmente foi feito. E já aconteceu diversas vezes dessa empresa apoiar de outras formas também. Criar um voluntariado. Então, esses funcionários participaram da gincana, se conectaram tanto com a entidade social que eles viram voluntários depois e ajudam. Então, é muito o que a gente falou no começo de gerar a conexão. Gerou a conexão, isso é eterno, isso é muito forte. Tem estudos, né, só que você comentou um pouquinho antes, que quando a gente faz o bem para uma pessoa,
Um terceiro que viu a ação, ele tem uma descarga de hormônio da felicidade enorme. E ele vê você fazendo bem para essa pessoa, ele vai virar, ele vai querer fazer. E aí um terceiro vai ver, e isso é uma roda sem fim. Então, quando a gente tem empatia, pensa no outro como eu, a gente faz tudo girar de uma forma melhor. Então, tem dia que a gente acorda com o pé esquerdo, né? Mas Faz parte. a maior parte do dia não. Então, ser educado, se colocar no lugar do próximo, ter respeito, isso faz com que o mundo melhore. E aí uma curiosidade, vocês se deparam e com que frequência com pessoas que falam, eu sempre quis ajudar, mas eu nunca soube como, ou alguma coisa nunca me tocou. Vocês se deparam com isso, né? Muito, Sim. muito. Tem pessoas que, eu acredito que elas, primeiro, acho que qualquer entidade filantrópica, que inclusive estiver assistindo, é muito importante a transparência. Né? Você captar a doação e você mostrar o que você fez com aquela doação. Porque muitas entidades hoje têm a imagem ofuscada por conta disso. Às vezes ela até desenvolve um trabalho relevante, mas ela não faz a prestação de contas, que é fundamental. Sem isso, pode fechar as portas. Né? Então, é importante. E aí, quando você começa a mostrar isso para a população, os doadores, vem uma avalanche de doadores. Né? Isso que ela deu, esse exemplo do hormônio da felicidade, é como se fosse um pouco de fermento. Um pouco de fermento, ele vai fermentar toda a massa. Né? Então, que venhamos ser esse bom fermento. Né? Fermentar a população, com certeza. Humanizá-las, resgatar essa essência da humanização, conectá-los para um propósito. Sim, e o visitar, né, a instituição, o visitar, ele é muito importante, né? Mas você fala aí de uma plataforma, poxa, eu tô com meu celular aqui, eu posso fazer uma compra e eu escaneio um QR Code aqui, cadastro, guardo meu celular de novo no bolso aqui e, cara, eu estou contribuindo, né? Mudou também esse perfil, né, do como ajudar, né? O que era já um pensamento mais antigo da necessidade da presença física ali, a gente pode fazer isso hoje de uma maneira muito rápida, né? Sim. O Brasil, ele é um país muito caridoso. Ele, dentro dos países próximos, é um país que pensa bastante no próximo, mas a gente precisa evoluir muito. Durante a pandemia, esse perfil da população ele foi exacerbado, porque antes a fome estava na favela, estava longe. Na pandemia, a fome estava no meu vizinho, que perdeu o emprego e tem 4 filhos. Ou na minha casa. Ou na minha casa. Então, a pandemia, se é que a gente pode falar que teve um lado positivo, foi que exacerbou ainda mais essa vontade de ajudar, de se colocar no lugar do próximo. A gente recebe muito feedback no aplicativo de quando a pessoa entende o valor que ela gerou em doação. Uma pessoa gera R$80 por mês em doação sem nenhum esforço, que ia para o lixo. E é literalmente esse feedback. Nossa, eu não sabia que eu podia ajudar tanto. A gente tem um beija-flor, que é um dos menores animais que tem. Ele leva de gota em gota. E aí, de cupom em cupom, você resolve vidas. Então, é sempre levar essa possibilidade, que o pouquinho que você faz se junta a um pouquinho que eu faço, que o Renato faz. E aí é um oceano de pouquinhos. Sim. Que resolve os problemas. E um pouquinho que a gente passa tanto tempo no celular, né? Né? Ao longo aí do dia fazendo tantas coisas por entretenimento puro, né? São segundos ali, né? Do tanto de tempo que você usa, que você pode, de uma maneira prática, né? Rápida e criativa, né? E aí vem essa parte da criatividade, de prender a pessoa no aplicativo. Então, as entidades sociais, elas têm o trabalho delas como forma de conectar e pedir ajuda e falar, venha fazer parte disso também. As plataformas de tecnologia, a gente tem que ter uma criatividade para fazer aquilo ser legal. Então, quando a gente criou a Social, ela sempre foi um jogo, sempre foi gamificado, sempre foi divertido e simples. E a gente tem uma taxa de uso no aplicativo, quando a pessoa baixa e usa, ela fica bastante tempo. Porque ao invés dela estar no Instagram, ela está lá vendo as entidades, ela está doando cupom, ela está conhecendo novas entidades. Então, as tecnologias, ela muitas vezes pode ser ruim, mas ela veio para ajudar, ela tem esse lado de ajudar, de facilitar, de ser ferramenta. E a gente precisa usar muita criatividade para prender a atenção das pessoas, para ser algo que realmente vai ser usado. E aí, dentro do trabalho que você falou bem no comecinho que você teve uma experiência internacional, Isso. né? E vocês fazem essas conexões com o mundo todo, o tempo inteiro. Exatamente. Vocês olham hoje, 2023, né? Abril de 2023, para o futuro. O que vocês pensam? Quais serão os desafios?
o desafio que pode mover a criatividade de vocês, se existe algum norte, alguma vontade, como que vocês enxergam assim o futuro, a vontade de avançar cada vez mais e sugerir cada vez mais, contribuir cada vez mais, ajudar cada vez mais, vou aumentar essa rede aí que eu contribuo com quem precisa, né? O que vocês encaram? O que vocês têm para falar aí sobre o futuro? Os desafios para o futuro? Eu vejo que está nessa palavra, mobilizar. Quando, de fato, nós mobilizarmos a sociedade para um propósito, e era entender qual é o propósito, vai ser imparável. Né? A pandemia, ela estremeceu muitas relações, tanto na questão de pensamentos que algumas pessoas tinham, que ficava às vezes num pedestal, achava que seria imortal, que achava que o dinheiro dela poderia comprar saúde ou algo do tipo, e estremeceu tudo isso, todas as crenças, valores, foi tudo para água abaixo. Rico, pobre, todos morreram. Né? Milhares de pessoas morreram. A gente teve um cenário ali, a fragilidade da vida, né? Era um fator totalmente desconhecido. Vulnerável. A gente não sabia como isso entrava em casa. Exato. Enfim, foi uma época terrível, né? Muito. Terrível, foram muitas perdas e tal. E foi a fragilidade da vida que provocou essa chave, né? Que virou essa chave aí. Nesse período, assim que deu uma tranquilizada, entre aspas, na pandemia, eu estava nos Estados Unidos. E aí até participei de alguns trabalhos voluntários lá, que lá essa parte do terceiro setor é muito aguçada neles, né? Eles fazem doações milionárias, assim, para entidades sérias. Então eu participei de algumas entidades, você cria relações, network, você se conecta com aquelas pessoas e você se inspira, né? Como a Ju falou, você se inspira tanto que você vem com milhares de coisas, objetivos, nossa, eu vou fazer isso no Brasil, enfim. Mas é algo que ardeu dentro de mim, a questão da humanização, porque é tão triste você ver as relações humanas hoje, briga em trânsito, assaltos, sabe, assassinatos em escolas, ofensas com colegas de trabalho. Há uma estatística que eu achei absurda. 90% das demissões que ocorrem nas empresas é por problema comportamental. 10% apenas é problemas técnicos. Então, olha os encargos trabalhistas que as empresas têm para mandar todo esse pessoal embora. Praticamente é quase 100% da empresa. Você tem que dispensar e recontratar, sabe? Então, é 90% de pessoas que não sabem se relacionar com o seu próprio colega de trabalho. Então, o meu maior objetivo hoje é poder fazer um pouquinho nessa área de humanizar essas relações, mobilizar a sociedade por um propósito, por uma causa, seja a Santa Casa, seja o Instituto Souza Leia Campos, seja lá quem for, mas que ela se envolva num trabalho do terceiro setor, porque é tão importante, né? É tão fundamental. Eu falo que qual seria o sentido da nossa existência se não for para ajudar o próximo? Seria algo tão vago. E é muito isso que a Ju falou também, né? Quando a gente acorda e fala, uau, para onde eu vou, né? Exato. Eu acordo, eu tenho a bênção, assim, de acordar todos os dias e ter um ambiente de trabalho saudável. Exato. Né? Aquilo faz parte da minha vida com uma grande alegria, né? Aí eu me sinto, nossa, uma agraciada, assim, né? Pelo universo de ter esse privilégio, né? De ter as pessoas que sempre com um olhar muito humano e, enfim, né? Imagina se todo mundo pudesse, né? Desfrutar disso, que poderia ser uma facilidade, né? Se a gente pensasse com mais empatia mesmo, né? Sobre a dor do outro, o dia que a pessoa não tá legal, ou sobre o perfil dela, né? Se colocar. Porque ninguém nasceu sabendo, né? Então, às vezes a gente explode por... Eu lembro que antigamente, para pagar a conta bancária, por exemplo, nós tínhamos que ficar na fila do banco. Nossa, ficava uma hora lá, tranquilo. Às vezes o aplicativo trava. Nossa, que droga, meu Deus do céu. E é um negócio que eu sempre falo, assim, sabe, Renato? Tão imediatista. Eu não chego na porta da sua casa chutando a porta da sua casa. Né? E assim eu também não chego na porta do meu trabalho. Eu não vou chutar a porta do meu... Quis chutar a porta do meu trabalho, chutar a porta do meu colega, porque ele senta do meu lado ali, né? Exatamente. E eu passo mais tempo com ele do que na minha casa, né? Exatamente. Né? Então, a gente chega com respeito. E é assustador, até conversando com o Rodrigo no começo, as pessoas não conseguem falar um bom dia, uma boa tarde, seja para o porteiro, para a pessoa da limpeza, para um diretor, um colega de trabalho. É assustador, gente. É o básico de uma relação humana. As pessoas estão esquecendo de colocar em prática. O básico. Mas a gente vai conquistar isso, a gente vai resgatar, sempre com otimismo. Vamos fazer esse pacto aqui, hein? Vamos mobilizar, sacudir o Brasil e virar a chave, né? Precisamos, de fato, ser este bom fermento na sociedade para fermentar esse pessoal e repensar, né, nos valores, como ela bem falou do Beija-Flor, de gota em gota, sabe? É possível mudar, mas começa por mim. Exatamente. É isso aí. E você, Ju, você olha para o futuro e fala, cara, é isso vai ser uma tendência, eu preciso ir atrás.
Você já tem imagino que pela sua cabeça, pelo seu olhinho aí, né? Você já tem um cronograma aí para os próximos 5, 10 anos, né? O que tem de desafio aí que você fala, esse aqui a gente vai vencer? A gente tem um grande desafio de influenciar pessoas da maneira positiva. Então, até o evento, né, influência que impacta de forma positiva. Então, mostrar para a pessoa o poder que ela tem junto ao próximo. Então, se ela faz algo de bom, isso passa, mas se ela faz algo de ruim, isso passa também. Então, minimamente se colocar no lugar do próximo, de que, poxa, alguém está usando aquele serviço daquela entidade social, eu vou estar ali ajudando também, porque um dia eu posso precisar, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que a gente quer para esses próximos dias e anos é cada vez mais influenciar de forma positiva as pessoas, para que essa rede cresça, que esse dominó, né, cresça. Hoje a gente é mais de 6 mil pessoas na plataforma. E todos os dias estão influenciando cada vez mais. Ô, Ju, deixa eu só fazer um parênteses. Vale pessoas do país todo? Não, por enquanto, só o estado de São Paulo. O estado tá bom, né? A gente consegue mobilizar outras cidades também, né? Sim, por enquanto a gente trabalha com a nota fiscal paulista. É uma lei estadual. Mas em breve teremos novidades que todo o Brasil e fora também pode participar. Mas São Paulo já é enorme e já precisa de uma mudança muito grande. Então, a Social é a única plataforma que faz isso. Então, precisa de mais pessoas aí para gerar toda essa mudança. E quando a gente fala em mobilizar pessoas, mobilizar empresas, né? Isso, empresas são grupos de pessoas. Então, na Social, a gente une pessoas com propósitos sociais. Isso levar para dentro da empresa, levar dentro da nossa casa, levar dentro da academia. Então, mobilizar pessoas, influenciar pessoas para que o bem, essa parte boa, de que a mudança na sociedade que a gente sempre precisa e que sempre pede, ela realmente seja efetiva. Não, exato. E de um jeito prático, né? Sim, Mais uma vez aí com o celular e um jeito que conecta, né? Uma forma criativa, né? Sim, sim. Bom, vem aí o Dia Mundial da Criatividade, né? Segundo ano aqui de novo em Mogi das Cruzes. Sob a curadoria do Instituto Leia Campos, Ju e Renato, inspiradores, como o nome já diz, que inspiram e que são inspirados o tempo inteiro, né? Obrigada pelo trabalho fundamental de vocês, pela contribuição que vocês trazem para esse mundo que a gente vive, seja meu bairro, a minha comunidade, a minha família, a minha cidade, o estado, o país e outros países, né? Obrigada pelo trabalho fundamental de vocês. É muito importante quando a gente fala em criatividade, a gente também fala em iniciativa, né? Sim, sim. O processo criativo ele também precisa sair do papel e aí a gente precisa romper essa barreira aí. Porque, mais uma vez, a gente vai cuidar de quem precisa e aquele que está na ponta, né? Precisa mover a gente todos os dias. Alguma coisa para acrescentar, Cris? Acho que o Dia da Criatividade merece isso. Que todos assistam e participem. Vai ser um evento muito bom. Só lembrando, aí com atividade presencial, online, né? O arroba do Instituto Leia Campos, Instituto Leia Campos. Tem toda a programação lá, tá tudo bonitinho, tudo organizado. É só conferir, é só participar. E com atividades que estão online também. Então, você consegue acessar isso de qualquer lugar onde você estiver, lá da sua televisão, do seu celular, pegar o celular emprestado ali, né? Isso. E são ideias criativas que conectam e que fazem diferença. Isso, certo? Tem algum recado importante para o Dia Mundial da Criatividade? As pessoas não podem perder, né? Vai ser a algo gente que vai gosta inspirar. do suspense. Vai inspirar, vai impactar e vai mobilizar. É importante que você que estiver assistindo, né, venha realmente se inspirar e colocar em prática. Se envolver com causas tão nobres. Tem para escolher, né? É só querer fazer. Né? Nada vai mudar se nós não mudarmos. Então, vamos mobilizar para impactar o mundo, para o mundo ficar cada vez melhor, mas a partir de nós. Uhum. E tem uns insights, né, também tão necessários, né? A gente dúvida. Fala, uau, né? Exatamente. Vamos expandir a mente aí para novas certeza. ideias, né? Sem e dúvida. novos trabalhos e novas conexões também, que são tão próximas, né? Fiquei muito honrada de conhecer vocês. Muito obrigado. Né? Que são pessoas aqui que a gente... Eu tinha comentado da Ju, né? Desculpa, a Ju. Eu falei, eu acho a Ju tão bonita. E aí a gente vai se conhecer pessoalmente hoje, né? Só os nomes, né? Que a gente vai acabando se conhecendo por aqui, mas... Obrigada por conhecer vocês pessoalmente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, por vocês estarem juntos com a gente aí no Dia Mundial da Criatividade. E em breve a gente se vê e tem muito mais. Ju, você quer deixar o arroba?
@somos_social. Tem no Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes. E o arroba do Renato? @humaniza+1, que é do Humaniza, ou o site humanizamais.com. E eu já vou reforçar de novo, @Instituto Leia Campus, confere lá toda a programação. Dá um seguir lá, confere aí as nossas iniciativas, as nossas ações aí ao longo do ano todo. Sempre tem muita novidade e tá super recheado aí para o Dia Mundial da Criatividade, que tem uma equipe grandona aqui, tem uma galera super ativa aqui, super necessária também, que vocês vão conferir tudo lá nas redes sociais. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Ju, Renato, muito obrigada. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, estamos na conexão aí. Até a próxima.